Estamos começando mais um programa Saldo Extra e eu quero aqui no início desse programa mais uma vez expressar a nossa alegria e a nossa satisfação de tê-lo ao nosso lado. Nós aqui da TV Novo Tempo preparamos os nossos programas para ajudá-lo em todas as áreas da sua vida e o programa Saldo Extra foi preparado para ajudá-lo a administrar as suas finanças pessoais. Nós temos incentivado aqui os nossos telespectadores a participarem conosco através do nosso e-mail saldoextra@novotempo.org.br. Além de comentários, além de dicas para os nossos programas, nós temos recebido também perguntas, dúvidas dos telespectadores. E nós vamos dedicar o programa de hoje, mais uma vez, para esclarecer essas dúvidas e essas perguntas. Eu quero estimulá-lo a ficar conosco. Talvez a pergunta aqui seja a sua dúvida também, ou quem sabe você pode compartilhar a resposta com alguém que está passando por uma dificuldade financeira, está passando por um conselho. Nós vamos trazer aqui algumas perguntas que foram gravadas e vamos trazer algumas perguntas que nós recebemos nos nossos e-mails. Portanto, quero pedir que coloque a primeira pergunta, esta foi gravada e vamos ouvir. Eu queria saber se os estudantes menores de idade, eles podem participar do FIES. Bom, a pergunta aqui foi tão rápida, né? A pergunta da Rebeca. A Rebeca está falando sobre o FIES. Nós já respondemos aqui sobre a questão do FIES em um de nossos programas. Apareceu aqui uma pergunta parecida. Eu vou apenas relembrar que o FIES é um programa que foi estabelecido para o governo para ajudar aqueles jovens que desejam fazer um curso superior, mas não têm condição de pagar uma escola particular. Sabemos que é difícil entrar numa escola pública e a escola particular pode ser uma opção interessante. Se você não tem condição de pagar os seus estudos, porque quem sabe com o seu salário não dá para pagar a faculdade, ou quem sabe você não trabalha, o FIES está à disposição de toda a família brasileira. Mas ele é destinado unicamente para financiar o ensino superior, independente da idade. Financiar o ensino superior. E você vai pagar esse financiamento numa taxa de juros razoável quando você tiver a sua graduação e já estiver no mercado de trabalho. Portanto, é uma opção bem interessante. A pergunta que recebemos agora veio por e-mail do Leandro, lá de Barreiras, na Bahia. E a pergunta é: qual a melhor forma de investimento? Investir em imóveis ou em uma previdência privada? Novamente aparece o tema aqui, a palavra investimento. Bom, eu vou aqui defender as duas ideias ou propostas apresentadas aqui pelo Leandro. Investir em imóveis é sim uma boa opção, mas eu quero aqui fazer algumas advertências. A primeira delas é o seguinte: se você, por exemplo, não tem a casa própria, é claro que você deve optar por adquirir o seu imóvel. Você deve fazer planos para isso, para sair do aluguel e assim não ficar aqui perdendo uma boa fatia do seu salário com o pagamento do aluguel. Existem opções interessantes no mercado, principalmente se você buscar recursos do sistema financeiro da habitação. Você vai dar uma entrada, você vai então ter uma parcela, fazer o cálculo para ter uma parcela que seja compatível com o seu salário. Agora, depois que você adquirir já a sua casa própria, que eu considero o investimento número 1 da família, você pode começar a pensar em outras modalidades de investimento. É claro que se você tiver uma boa proposta para conseguir um outro imóvel, quem sabe uma sala comercial, onde você possa alugar, ter um bom rendimento para acrescentar a sua renda, continuar investindo em imóveis pode ser uma boa opção. Talvez hoje não seja no Brasil a melhor modalidade de investimento, porque os imóveis subiram muito de preço nos últimos anos. Por isso eu quero dar aqui uma outra opção para o Leandro. Eu tenho falado aqui em fundos de investimento e tenho falado também no Tesouro Direto. Eu estimularia a você avaliar onde fazer o seu investimento e não deixar de estudar a proposta do Tesouro Direto. Para isso, Leandro, e você que está me ouvindo quer conhecer um pouco mais desse assunto, entre no nosso blog, novotempo.com/saldoextra e procure ali os programas onde já falamos de investimentos e você vai encontrar ali algumas opções interessantes. O Tesouro Direto é recomendado para quem deseja investir no médio e no longo prazo. Vai com certeza lhe trazer uma remuneração interessante. Talvez hoje até seja mais recomendado do que investir em imóveis. Mas eu digo, se você não tem a sua casa própria, adquira a sua casa própria primeiro. Vamos à próxima pergunta. Esta é gravada também. Por que os juros são tão altos?
entendeu? Porque eu fiz uma compra agora de um carro e eu parcelei uma parte do carro no cheque, então foi 16 mil. Eu vou pagar quase 23 mil. Queria saber por que tão alto os juros. Bom, essa pergunta desse nosso telespectador veio lá de Fortaleza. E eu quero dizer a ele de que realmente os juros são altos, principalmente aqueles que estão oferecendo crédito através do cheque especial, através do cartão de crédito, e deve fugir dessas modalidades de financiamento. Se o caso dele, ele adquiriu um juro alto no parcelamento do carro, ele deve fazer uma pesquisa de mercado e procurar opções que são mais interessantes. Normalmente, no financiamento do carro, você pode conseguir uma taxa de juros mais baixa. Por quê? Porque o carro ele acaba sendo o fiador, a garantia deste financiamento. Como o credor tem o carro como uma garantia de financiamento, porque o carro fica alienado, você não pode vender o veículo, é possível conseguir uma taxa de juros mais baixa e se eventualmente aquele que fez o empréstimo ou que fez o financiamento não conseguir pagar, o carro vai ser uma garantia para o credor. Agora, eu quero dizer a este nosso telespectador e a todos os demais, fuja de todas as formas de financiamento. Os juros, eles acabam constituindo uma parcela pesada dentro do orçamento da família. A melhor modalidade para você adquirir bens, até mesmo um veículo, é você ter um fundo de reserva. É você fazer uma poupança, reservar uma parte do seu salário para que você faça todas as suas compras à vista. Ah, mas você não tem condição de comprar um carro num único pagamento e o carro é uma ferramenta de trabalho, vai ser útil para atender às suas necessidades? Então, opte por um carro mais barato, opte por um carro que não tem muitos acessórios, por um carro, quem sabe, popular, não um carro tão velho que vai lhe trazer grandes despesas, mas que não traga uma parcela de financiamento muito grande que você possa pagar com o seu salário. Agora, os juros são altos dependendo da modalidade de crédito que lhe foi oferecida e daquela que você está lançando mão. Portanto, faça uma pesquisa e veja aquelas que oferecem uma taxa de juros menor para que você possa atender às suas necessidades, como eu citei aqui o caso do carro, atendendo uma necessidade da sua família e você vai conseguir uma taxa de juros mais baixa. Portanto, não deixe de fazer uma pesquisa. A próxima pergunta, esta veio por e-mail, veio do Leonardo, lá do Rio Grande do Sul. E ele diz: sou empresário. Em tempos de oscilação, ou seja, de baixa produção, eu invisto ou tento cortar gastos para ver como reage o mercado. A pergunta dele, do Leonardo, ele é um empresário e existe aqueles períodos em que, quem sabe, a sua produção não é muito grande. Ele está perguntando se ele deve investir ou se deve cortar gastos. Bom, Leonardo, todos aqueles que trabalham no comércio, que são empresários ou que são autônomos, tenha consciência de que o mercado ele é sazonal. Ele possui períodos de maior venda, períodos de menor venda. Quando o mercado está mais aquecido, está menos aquecido. Dependendo da modalidade, se for o comércio, por exemplo, sabe-se que no fim do ano tende a se vender mais. Já quando começa o ano, se vende menos, dependendo também da área em que está atuando. Qual é o conselho e o que eu diria aos empresários, e eu incluo aqui os autônomos? Façam uma reserva, tenha uma poupança, tenha uma economia, onde você possa lançar mão quando vem esses períodos de baixa, para que você possa manter a sua empresa atuando, pagar a sua folha de pagamento, pagar os custos fixos, sem necessidade de ter que fazer empréstimos, sem necessidade de ficar devendo e aí vir os juros e você assim ter uma fatia maior nas suas despesas. Qual é a reserva recomendada para um autônomo e para um empresário? Eu recomendaria pelo menos 6 meses, isso mesmo, 6 meses da sua renda ou quem sabe 6 meses do seu faturamento de reserva. Isso vai lhe dar a garantia que você precisa. Agora, dentro da pergunta que o Leonardo fez, ele disse que nesses períodos de baixa, ele poderia cortar algumas despesas. Isto é válido também. Se isso não for trazer um prejuízo para o seu negócio, você pode também cortar alguns custos, você pode cortar algumas despesas para assim, no período de entre safra ou no período de baixa produtividade, você vai ter um custo fixo menor. Se isso for possível, faça também, desde que não haja prejuízo para o seu negócio. A opção melhor sempre, é claro,
ter a reserva para fazer frente a essas necessidades temporárias ou esses períodos de baixa de produtividade. Nós vamos aqui para um intervalo e nós vamos voltar com outras perguntas. Fica aqui o incentivo para que você mande sempre a sua pergunta para o nosso e-mail, saldoextra@novotempo.org.br. Eu vou chamar o intervalo e nós voltamos para responder as outras perguntas que serão apresentadas no programa de hoje. Fique conosco. Já retornamos com o programa de hoje respondendo perguntas dos telespectadores. Eu quero chamar já a próxima pergunta. Temos muitas perguntas para responder ainda neste programa. Na atual situação, que o dinheiro não está fácil, a economia do nosso país ela é às vezes instável, o que é interessante? Comprar à vista ou comprar financiado? Bom, Geraldo, eu tenho dito aqui nos programas que uma das principais dicas para você esticar o seu salário é você comprar sempre à vista. Eu uso até uma frase que eu acho muito importante, né? Saber gastar é tão importante quanto saber ganhar. E a melhor maneira de você gastar o seu dinheiro é quando você paga todas as suas compras em uma única parcela. Pague tudo de uma vez. Portanto, Geraldo e todos os demais que estão me ouvindo, fujam dos financiamentos, fujam dos crediários, das ofertas de pagar em 10 vezes que nós vemos aí no mercado. Em todos esses financiamentos existem custos financeiros. Você está pagando mais caro por aquele bem. Certamente você iria encontrá-lo em algum lugar mais barato. Agora, existe alguma opção em que você poderia fazer alguma despesa, fazer alguma compra e quem sabe pagar parcelado? Existem aquelas onde você não tem opção de pagar à vista ou tampouco tem opção de negociar. Eu cito o exemplo das passagens aéreas. Você entra no site das companhias aéreas, você não tem como negociar um desconto e eles oferecem, às vezes, em 6 parcelas, em 5 parcelas, 4, 3, em que você pode pagar pelo mesmo preço que você pagaria com um único pagamento. Nestes casos, pode ser interessante, então, você fazer a compra financiado, desde que aquele valor que você iria pagar à vista, você deixa aplicado numa poupança e ali fica rendendo juros e quando for necessário pagar aquela parcela, você lança a mão da poupança para pagar a prestação. Qual é a grande vantagem? É que você vai ganhar no rendimento da aplicação do valor que seria pagar à vista, uma vez que você vai pagar parcelado e você não tem condição de negociar. Mas fica aqui o conselho para o Geraldo e a todos vocês que estão nos ouvindo. Independente da instabilidade da economia, comprar à vista é sempre a melhor maneira de efetuar o negócio. A próxima pergunta, esta veio por e-mail de Tatiana, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Pretendo me casar em 2012. Meu namorado e eu pretendemos comprar um imóvel, porém temos cerca de R$10.000 para dar de entrada. Qual seria a melhor opção para a nossa situação? Bom, eu quero dizer aqui a Tatiana de que a opção mais interessante para ela comprar o seu imóvel é fazer um financiamento com recursos do sistema financeiro da habitação. Vou repetir, esta é a modalidade de financiamento mais interessante, porque você vai pagar uma taxa de juros que com certeza vai caber no seu orçamento. Agora, Tatiana, esta parcela do financiamento, ela deve caber no seu salário. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o seu orçamento familiar, com certeza junto com o seu esposo, e verificar quanto está sobrando, tirando aquelas despesas que são necessárias, imprescindíveis, que vocês podem, então, pagar no financiamento. Leve em consideração agora o valor que você tem para dar de entrada, que no seu caso é os R$10.000. Leve em consideração também, quem sabe, o saldo do seu fundo de garantia, porque ele pode ser utilizado também como entrada para o seu financiamento. E você então vai avaliar o que você está pagando de entrada, a diferença você vai fazer um cálculo, existem aí formas de você fazer uma amostragem, uma simulação do valor da prestação, você parte do valor da prestação, você parte para o tempo de financiamento que você vai fazer, que pode ser até de 30 anos, e você vai chegar a um valor de financiamento. O valor de financiamento somado à entrada que você tem, você determina o montante que você vai investir na compra do imóvel. E aí você vai procurar um imóvel que esteja de acordo com as suas possibilidades.
levando em consideração o que você tem para dar de entrada e levando em consideração a parcela que você pode pagar do seu salário. Ou seja, você parte primeiro do princípio, quanto eu vou ter em mãos, dentro das minhas possibilidades. E você então vai procurar um imóvel que possa atender a sua necessidade, mas que esteja dentro das suas possibilidades. Agora, se você fizer o contrário, for primeiro procurar um imóvel, fazer um financiamento grande e depois de que você for fazer os cálculos se pode pagar, você pode passar por dificuldades. Portanto, parabéns pela ideia de logo ter a casa própria no ano do casamento, porque como eu já disse aqui, né, eu considero a casa própria o investimento patrimonial número 1 de uma família. Parabéns por essa decisão, Tatiana, e se você ainda não fez, que está nos assistindo, faça essa decisão também, procure logo ter a sua casa própria. Vamos à próxima pergunta que temos para este programa. Bem, eu gostaria de saber se é mais vantajoso parcelar a dívida do cartão de crédito com a administradora do cartão de crédito ou pegar um empréstimo com alguma financeira para quitar essa dívida. Bom, essa pergunta vem lá do Nordeste mais uma vez. Ele está falando aqui que ele tem uma dívida do cartão de crédito. Eu vou repetir o que eu já falei. A taxa de juros no cartão de crédito é uma das mais altas do mercado. É uma péssima opção esse crédito rotativo do cartão de crédito, porque ele vai cobrar uma taxa de juros muito alta e existem outras modalidades de financiamento que têm uma taxa de juros menor. O que eu recomendo para ele? Não buscar uma financeira, fazer um outro empréstimo, pagando também uma taxa de juros mais alta para quitar a dívida do cartão de crédito. Você pode usar o crédito consignado, que ele é oferecido pelas empresas, se é que você tem vínculo empregatício. O crédito consignado tem uma taxa de juros bem mais baixa do que a do cartão de crédito. Você pode lançar mão do crédito consignado e pagar a dívida do cartão de crédito, que tem uma taxa de juros maior. O crédito pessoal, que também é oferecido pela sua instituição financeira ou pelo seu banco, também pode ser uma opção interessante. A dica é, fuja da dívida do cartão de crédito, fuja desse parcelamento. Ela oferece uma taxa de juros muito alta. E se você não tem como buscar mais recursos, pague toda a dívida que você tem do cartão de crédito, corte todas as suas despesas até que essa dívida seja paga. E a partir daí, meu amigo, não faça mais parcelamentos no cartão de crédito. Por falar em cartão de crédito, eu quero dizer aqui que o cartão de crédito é uma ferramenta muito útil na administração financeira da família, porque você pode, através dele, organizar as suas contas, as suas compras. Você vai pagar as suas compras numa única fatura, que é o que eu faço. O cartão de crédito é interessante desde que você pague no dia do vencimento da sua fatura. E sobre cartão de crédito fica aqui também uma dica. Não esqueça de negociar com a operadora do seu cartão de crédito o pagamento da anuidade. Existem muitos casos em que a anuidade não é cobrada. Você tem um cartão de crédito, você organiza suas contas, você não paga anuidade e tem esse benefício. Agora, parcelamento é um péssimo negócio, fuja do parcelamento do cartão de crédito. Vamos à próxima pergunta, esta veio por e-mail do Alberto, aqui da cidade de São Paulo. Quanto eu posso investir em ações e tesouro direto, porque tenho um objetivo na vida de sair do aluguel e também dar um conforto para custear os estudos dos meus filhos? Bom, primeiro, parabéns ao Alberto, né? Ele está pensando no futuro, está pensando não apenas em sair do aluguel, mas está pensando também na faculdade dos filhos. Eu quero dizer ao Alberto que existem opções interessantes. Você já mencionou aqui o Tesouro Direto. Eu já falei no programa de hoje que o Tesouro Direto é uma opção muito interessante, você deve conhecer esse assunto e fica mais uma vez a dica. Se você quer ter mais informações sobre como aplicar no Tesouro Direto, acesse o nosso blog, novotempo.com/saldoextra e procure os programas que falam de investimento. Agora eu quero fazer aqui um comentário sobre ações. Eu vou dizer a você, sem nenhum constrangimento, que eu não considero ações, no seu caso, como a melhor opção. Primeiro porque você diz que ainda não tem a sua casa própria. Portanto, você deve logo buscar ter a sua casa própria para sair do aluguel, que é considerado o item de maior peso no orçamento da família. Depois que você adquiriu a sua casa própria, você pode lançar mão de investimentos mais seguros. O Tesouro Direto é um deles, fundos de investimento, até comprando um outro imóvel que possa lhe render uma renda adicional proveniente de aluguel. Agora, ações pode ser uma opção interessante,
mas para quem tem uma vida bem equilibrada, para quem tem a sua casa própria, para quem tem uma reserva maior, ele pode destinar um pouco para ações. Por que eu deixo ações em último plano? Porque ações é um investimento de risco, é um investimento de longo prazo. Existe uma oscilação muito grande no mercado de ações. Às vezes as pessoas se encantam porque as ações estão subindo. E aí no outro ano, grandes empresas, como está acontecendo no Brasil hoje, empresas que outrora tinham um rendimento muito grande no mercado de ações, estão passando por um período de desvalorização. E se você, porventura, necessitar de recursos desses investimentos para atender uma emergência, se você só investiu em ação, você muito provavelmente vai ter que vender estas ações e você vai vender com prejuízo e você vai perder dinheiro. Portanto, eu recomendo investimentos mais conservadores. Tenha logo a sua casa própria e faça investimentos conservadores, como você propriamente diz a questão do Tesouro Direto. Existem também fundos de investimento que oferecem menos risco e é uma opção interessante também. Faça uma boa pesquisa, tenha a casa própria e deixe a questão das ações, quem sabe, para o futuro, depois que os seus filhos se formarem e você tenha já uma renda maior e, quem sabe, você tenha também uma reserva maior para poder investir em ações. Vamos à próxima pergunta. Tenho dificuldade de guardar dinheiro. Como é que eu faço para poder progredir isso? Bom, vou responder aqui a pergunta da Paola e eu quero fazer um comentário. Existem 3 colunas que garantem a estabilidade financeira. É você não gastar antes de receber, é você não gastar tudo que você recebe e você ter uma reserva. Talvez gastar antes de receber não seja tão difícil, né? Você recebe o teu salário, vai lá e paga as tuas contas. Também não gastar tudo que recebe também pode não ser tão difícil. Você recebe o seu salário, paga todas as suas contas em dia e não fica devendo a ninguém. Agora, fazer reserva necessita sim de muita disciplina. Paola, o primeiro caminho pode ser às vezes um pequeno cofrinho. Isso mesmo, aquele cofrinho que você vai deixar lá na estante de sua casa, onde você vai colocar ali, quem sabe, apenas as moedas, mas já é um começo. É possível fazer reserva. Se você não gasta tudo que você recebe, deixe no seu orçamento, deixe no seu controle financeiro sobrar uma pequena fatia, não importa o tamanho. O importante é que você comece a poupar, que você comece a fazer a sua reserva, que você comece hoje a entender que ter uma reserva é importante. Já falamos aqui em outros programas, quando falamos de reserva, das grandes vantagens de fazer uma poupança. Não importa o tamanho do seu salário, Paola, o importante é que você comece. Não importa que você está começando com R$10 por mês, não importa que seja apenas no cofrinho da sua casa, fazer reserva sim é possível. E o segredo é, faça o seu orçamento, não gaste tudo que você recebe e deixe sobrar uma pequena quantia. Eu quero aproveitar até a pergunta da Paola para ler um verso bíblico que veio à minha mente agora. Eu gosto muito desse verso, ele está lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 18. No verso 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você está passando por dificuldades financeiras hoje, mas se você colocar os conselhos e princípios que aqui temos apresentado no Saldo Extra, a sua vida financeira vai crescendo gradativamente. Se você começar a fazer uma pequena reserva, Paola, e tantos outros, mesmo que seja pequena, você vai perceber que essa reserva vai aumentando gradativamente. Note que a bênção que fala aqui na Palavra de Deus é para a nossa vida espiritual. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Mas esta bênção de Deus pode acontecer também na sua vida financeira. Faça a sua parte e Deus vai lhe abençoar ricamente. Eu quero me despedir de vocês neste programa, desejando que esta bênção de Deus esteja ao seu lado. E fica aqui o convite para que você esteja conosco no próximo programa Saldo Extra. Será um prazer ter a sua companhia.